Olá, tudo bem com você? Hoje começamos a leitura da carta de Paulo a Tito, e o que impressiona é o fato de que Paulo estava já a caminho da morte. Ele sabia que sua vida estava com os dias contados, que em breve ele seria sacrificado em Roma, e mesmo assim ele dedica tempo para escrever cartas de conselho, de admoestação para seus amigos, como Timóteo, agora Tito, passando orientações para que eles pudessem ser bons líderes na igreja, bons servos de Deus onde estavam, e acontece o mesmo aqui com Tito. Os estudiosos acreditam que a carta de Paulo a Tito foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo. E o primeiro verso começa afirmando que a verdade, que é Jesus, pois foi ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, Jesus, conduz à piedade. A verdade não é apenas uma filosofia, não é um dogma, não é uma ideia, porque ideias dificilmente mudam corações e mentes. Podem até acrescentar conhecimento ou coisa parecida, mas apenas Jesus, que é uma pessoa, pode nos santificar, nos tornar pessoas puras. Por isso é dito aqui que ela conduz à piedade, uma vida santificada. Verso 2: nossa fé e nosso conhecimento devem estar fundamentados na esperança da vida eterna. Essa é a nossa maior esperança e não devemos focalizar nossa atenção, nosso foco realmente não deve estar nesta vida, mas sim na vida por vir, na vida eterna. Deus não mente, suas promessas hão de ter pleno cumprimento. Creia nisso, e a promessa dele é que teremos um dia realmente uma vida eterna, moraremos num lar de paz, de alegria, longe do pecado, uma vida plena com Deus. Verso 3, Paulo afirma que sua pregação é a palavra de Deus. Ou isso é verdade, ou é loucura. Não há meio termo aqui. Ou aceitamos realmente aquilo que Paulo está dizendo, que seus textos são inspirados por Deus, são a palavra de Deus em linguagem humana, ou rejeitamos isso, porque alguém que dissesse algo como isso seria realmente ou lunático ou um impostor. Ou Paulo é e escreveu o que diz que escreveu, ou nós realmente temos que rejeitar aquilo que ele escreveu. Mas cremos realmente que os escritos de Paulo constituem também a palavra de Deus, por isso fazem parte do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada. Verso 4, a pregação da verdade gera filhos verdadeiros, a fé comum cria irmãos. Paulo sempre desejando o que é mais importante, ou seja, graça e paz. Ele insiste sempre nessa saudação que expressa naturalmente aquilo que ele considerava mais importante na vida de seus filhos espirituais, da igreja, a graça, a salvação em Cristo, a justificação pela fé e a paz com Deus e com os irmãos, que é o que nós mais precisamos realmente para viver, independentemente das condições externas, que tenhamos paz em nossa vida e em nosso coração. Verso 5, líderes espirituais devem pôr em ordem a obra de Deus. Devem ser amorosos, devem ser misericordiosos, mas também firmes e organizados, a fim de colocar em ordem a obra de Deus, a causa de Deus. Dos versos 6 ao 9, vemos aqui mais qualidades indispensáveis a um líder religioso. Elas revelam a importância da missão, porque a igreja precisava de pessoas com essas características: irrepreensíveis, fiéis à esposa, pais de filhos crentes, não libertinos, humildes, pacíficos, temperantes, honestos. Depois, nos versos 8 e 9, vemos mais algumas: hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, consagrados, moderados, fiéis à mensagem, que encorajem outros e refutem o erro. E como refutar os que se opõem à verdade? Conhecendo muito bem a verdade. Então, na verdade, o que um líder de Deus, um líder na causa de Deus deve fazer é realmente buscar muito a Deus, estudar a palavra de Deus, ser, como disse Paulo a Timóteo, um obreiro que sabe manejar bem a palavra da verdade, e assim as características necessárias para ser um servo de Deus, elas vão sendo produzidas na vida dessa pessoa. E ela será, sim, uma pessoa moderada, justa, sensata, educará seus filhos no caminho de Deus, não será uma pessoa arrogante, orgulhosa, será pacífica, temperante, honesta, fiel à sua esposa. E assim
poderá ser um modelo para os fiéis. Verso 11. A melhor maneira de silenciar os enganadores é pregando bem alto a verdade. Enganadores, gananciosos, estão arruinando famílias, com sua pregação mentirosa. Verso 12. Nem toda cultura deve ser assimilada. O evangelho deve ser um transformador também da cultura. Pode-se aproveitar, como Paulo mesmo fez, com maestria, lá em Atos, nós já lemos isso, Paulo em Corinto, né? Paulo em Atenas, melhor dizendo. Ali ele aproveitou elementos da cultura para se aproximar das pessoas daquela cultura. Mas nem todo elemento cultural pode ou deve ser assimilado, usado, aproveitado. Deus nos dá sabedoria e equilíbrio para saber realmente quais são os elementos lícitos que podemos aproveitar na cultura que nos rodeia, a fim de estabelecer pontes para alcançar as pessoas. E em alguns casos, o evangelho realmente tem que transformar a cultura, porque possivelmente essa cultura esteja imersa no paganismo, em elementos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Verso 13. Como ser sadio na fé? Mantendo uma sadia comunhão com Deus. Esse é o segredo que não é segredo, na verdade. Verso 14. A fé sadia não dá ouvidos a lendas, nem a mandamentos de homens. A fé sadia se fundamenta na palavra de Deus. No verso 15, vemos que os puros enxergam o mundo com as lentes da pureza. O mundo pode estar corrompido e poluído, mas a mente dessas pessoas é pura e elas conseguem, então, ver o mundo com essas lentes. Quando a mente está corrompida, aí não tem jeito. Tudo mais se corrompe. Verso 16. A maior contradição consiste em afirmar que conhece a Deus e negá-lo nas atitudes. Quem conhece a Deus de fato obedece a Deus, é fiel aos mandamentos de Deus e tem uma vida que corresponde a essa profissão de fé. Dos versos 5 ao 16, vemos que trabalhar em Creta não seria tarefa fácil, porque os cretenses realmente eram um povo muito difícil, muito complicado, muito pecador. Mas foi para lá que Deus enviou Tito. Sejamos fiéis onde estivermos. Como diz uma frase, floresçamos onde formos plantados. Onde você estiver, não importa em que trabalho, em que escola, em que circunstância, seja ali luz, seja ali sal da terra, seja ali um servo fiel de Deus. Se você seguir os conselhos de Paulo a Tito, você também poderá ser um servo fiel, uma testemunha poderosa de Deus, onde quer que você esteja estabelecido. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus.